estudar a palavra. Então, pedir ao Espírito Santo de Deus, né, que direcione a minha vida. E aí eu vou pedir para vocês ficarem de pé e orarem por mim nessa noite, porque eu sou totalmente dependente do Senhor, totalmente dependente do Espírito Santo. O título da mensagem que eu vou pregar da cruz: Maria estava desde a concepção com Jesus, né? E aí, antes da gente começar a falar da palavra, a gente precisa falar um pouquinho sobre quem é essa mulher chamada Maria. Essa mulher que muitas vezes nós evangélicos não damos o valor, né, devido a ela. Nós evitamos até pregar sobre ela, evitamos falar sobre ela, porque Maria, ela é muito, mas muito valorizada, venerada e adorada pela Igreja Católica. E por causa disso, por Maria ter se tornado também uma divindade na Igreja Católica, nós, os evangélicos, falamos de várias pessoas, de vários homens e mulheres de Deus, e não falamos muito de Maria. Ela, mais ou menos entre 13 e 14 anos, quando o Espírito do Senhor, ele tomou Maria, quando o anjo, ele fez a visita a Maria, quando Deus olhou e viu Maria, ela tinha mais ou menos essa idade. E ela estava noiva de José. Ela estava noiva, e o casamento naquela época, segundo a cultura judaica, ela era desposada já de José. E só faltava a noite de núpcias para formalizar o casamento. Não tinha acontecido ainda. E então Maria recebe a visita do anjo mais ou menos na cidade. Ela morava na cidade de Nazaré. Uma cidade não, uma vila chamada Nazaré, na região da Galileia. Uma pequena aldeia, um lugar quase imperceptível, né? Fazia parte da liturgia do culto da Igreja Católica. Então, a partir desse século, do século II, logo após a morte de Maria, começou a se criar muitas heresias em cima da pessoa de Maria, né? Inclusive negando a sexualidade de Maria, dizendo que ela era virgem, que ela não deixou de ser virgem e que ela não tinha tido mais filhos, né? O que a gente prova pela palavra, né? Tem algumas referências bíblicas sobre a virgindade de Maria em Mateus 11:25, que fala que José não conheceu Maria até que Maria desse a luz a Jesus. Mas depois, provavelmente, ele deve ter tido um casamento como qualquer outro casamento normal. Ele fala desses filhos, né? A gente vê a Bíblia falando desses filhos quando Jesus estava pregando e alguém fala assim para ele: sua mãe e seus irmãos estão aí, estão querendo te ver. Eles estavam com muita fome e a multidão não queria sair, não queria deixar Jesus, todos estavam sedentos. E ele fala: minha família, meus irmãos, minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? E mais uma vez, quando fala dos filhos, lá na própria cruz, né? Quando Jesus ele se dirige ao discípulo João e diz, né? Eis aí a tua mãe, né? E a própria Bíblia fala, tem outras referências, né? Que não são, né? Maria, ela teve uma morte natural, provavelmente logo depois, né? Que Jesus morreu, que Maria, o texto bíblico diz que Maria, ela viveu na cidade de Éfeso, que hoje é a atual Turquia, no resto das suas vidas, no resto da sua vida, e que provavelmente Maria tenha morrido por lá, ou a outra suposição que os historiadores defendem é que Maria tenha voltado para Jerusalém, mas que também morreu por morte natural, né? E mais ou menos a idade de 58 anos. Maria não é intercessora, redentora e nem mediadora, é intercessora, quando eu falo, não é que ela faz uma oração intercessória como nós fazemos, intercessores da igreja, né? Eu não estou falando disso, estou falando de intercessor que se dirige ao Pai diretamente, como o Espírito Santo faz, né? Que se dirige ao Pai como Jesus faz, né? Ela não é mediadora.
Ela não media nada entre nós e Deus. Quem media é Jesus. Amém. E a palavra diz, né, que existe só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Aleluia. o Filho do homem. Louvado seja o nome do Senhor. O Redentor é Jesus. Ele não precisa de ser redimido. Ele por si só já é o Redentor. Então ele redime o povo e precisa de redenção, né, ou de remissão dos pecados. Maria, ela não é essa redentora. Maria, ela não pode mediar a Deus nada, porque ela não tem os atributos de Deus. Ela não é onipresente, ela não é onipotente, ela não é onisciente. Então a gente precisa deixar clara essa questão, que também ela não é imaculada, ou seja, ela não tem pecado. Maria, ela era pecadora. A própria palavra do Senhor diz lá em Romanos 13:23, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos, inclusive Maria. E o único que não pecou, o único que é puro, que é santo, que é imaculado, é Jesus. Aleluia. Né? Para ele, né? Ela diz para ele uma palavra que faz com que a gente entenda o quanto que ela é dependente. Ela diz: minha alma agradece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se ela não fosse pecadora, ela não precisava de um Salvador. Você precisa de um pecador, de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Porque nós pecamos. Maria, ela precisava de um Salvador. Então não tem como ela ser imaculada. Amém? Amém. Sendo isso, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, Senhor? Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer a condição de Maria. A condição não só dela ser uma adolescente, dela estar logo provavelmente na sua puberdade, dela fazer parte de uma cultura judaica, onde desde pequenininha já a mulher já era dada em casamento, porque os judeus eles eram muito preocupados com a questão do futuro da mulher, então eles queriam o mais rápido possível, sabe, meio que se livrar mesmo da mulher, a família judia. Então eles arrumavam, ajeitavam o casamento. Claro que eles tinham esse cuidado de arrumar uma pessoa boa, uma pessoa idônea, né? Eles, com certeza, eles investigavam o caráter da pessoa e tal. E uma referência que fala de um preconceito dos discípulos mesmo. Os discípulos de João, eles falavam mesmo. Lá existe uma referência que fala de Felipe e de Natanael, o discípulo de João, o discípulo de Jesus. E ele fala assim: olha, vê o Messias, vê o que ele está fazendo, né? Ele pergunta assim: de onde é esse Messias? Né? É de Nazaré. É de Nazaré. E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ou seja, Nazaré não tinha um status legal. Nazaré não tinha um status que a pessoa ela tivesse essa curiosidade de saber o que se tratava de uma pessoa, quem era essa pessoa que morava em Nazaré. Ninguém tinha curiosidade. As pessoas refutavam Nazaré. Nessa época existiam cidades muito desenvolvidas, muito ricas, né? Cidades que tinham seus professores, seus mestres, seus templos,
né, muito, com certeza, ricos, né, cidade muito abundante com questão de comércio. Nazaré era uma vila, né? Só que Deus tinha um propósito com a Maria. E quando Deus tem um propósito com a nossa vida, não importa o lugar onde você está, não importa a vila que você esteja, a favela que você esteja, a periferia que você mora, não importa para Deus. O que Deus, ele se importa, o que ele olha, sabe, que chama a atenção dele é o seu testemunho. O testemunho de Maria chamou a atenção do Senhor. E por isso ele enviou um anjo até ela. Maria é uma mulher de fé. Ela era descendente da tribo de Davi, provavelmente desde muito cedo ela aprendeu, porque os judeus, eles ensinam os filhos desde muito cedo a questão de toda a sua religião. Ensina tudo, a palavra de Deus, né? Eles acreditam no que está lá até o Antigo Testamento, né? Eles estão ainda esperando o Messias, não acreditam no Novo Testamento, mas eles seguem. Eles seguem a crença religiosa e eles acreditam no Deus que nós servimos, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nós acabamos de falar aqui, Shalom, Rafa, Adonai, Shaddai, né? E Maria, com certeza, desde pequenininha aprendeu sobre isso. Então, para ela, quando ela recebeu a visita do anjo falando que ela seria mãe do Messias, isso não assustou ela. O que assustou ela, que deixou Maria pensando, preocupada, era a situação dela. Como é que pode ser isso? Maria, ela ficou, né, preocupada, com certeza. Então ela perguntou para o anjo, mas ela não duvidou, ela tinha fé. E quando o anjo falou, ela falou, eis-me aqui. E a primeira coisa que o José faz, né, a primeira ação dele é não casar com Maria, deixar Maria. Não sei o que Maria aprontou, né? Não sei como é que foi isso. Eu não estive com ela, né? Como assim? Um anjo, o Espírito Santo, né? Até que José tivesse a visita do anjo através do sonho, falasse com ele, olha, casa com Maria, ela está esperando sim o Salvador, o Messias. Foi o Espírito sim que gerou, né, o filho nela. Casa com ela, porque o que ela está esperando é da parte de Deus. Mas José, ele não pensou duas vezes, ele queria deixá-la, né? E se ele deixasse, Maria, ela não viraria as costas. O seu noivo já tinha demonstrado que ia virar as costas. Maria, ela não pensou nisso. Ela não pensou no que era bom para ela. Para ela, para Maria, ela tinha um propósito de vida já traçado. Maria, ela já tinha sonhos que ela já tinha sonhado, já tinha traçado na vida dela. Eu vou ser uma camponesa, uma mulher de camponês, né, de carpinteiro, vou casar com José, vou ter filhos e vou ser muito feliz na minha vida chamada Nazaré. Maria não pensava em momento nenhum que pudesse receber a visita de um anjo, né? Maria, ela não pensava que pudesse acontecer tudo o que aconteceu com ela. E mesmo assim, quando aconteceu, ela não temeu. Ela não ficou preocupada com ela. Ela se preocupou apenas com o propósito de Deus na vida dela. Preocupado com o que nós queremos para nossas vidas. O que nós queremos, o que nós traçamos, o que nós temos como objetivo de vida. E nós não damos espaço para o que o Senhor quer para nossas vidas. Nós não damos espaço para o propósito do Senhor em nossas vidas. Nós não damos chance ao Senhor de nos visitar e falar conosco. Não, o que eu quero para você é gerado por mim. Não é gerado por você. Não é o que você quer, é o que eu quero. É o que eu gerei, é o que eu sonhei. E o que ele sonha sempre é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida
vida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais e dos filhos, converter os desobedientes, a prudência dos justos, habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou ao serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras e se cumprirão. Algumas referências bíblicas falam dessa visita do anjo a Zacarias. Ele usa a mesma pergunta que Maria. Só que Maria pergunta assim: como se dará isso? Eu ainda não tive relações sexuais com o homem, né? E Zacarias pergunta: como se dará isso? Eu já sou velho, né? A minha esposa já é velha. E são as mesmas perguntas, porém a intencionalidade do coração que somente Deus vê é diferente. Maria pergunta por curiosidade, né? Ela fica assim, né? O anjo responde, praticamente é mistério de Deus, né? E ela se conforma. Zacarias duvida. O anjo envolve a Maria após a visita. Cheia do Espírito Santo, ali mesmo o Messias já está sendo concebido. Com Zacarias é diferente. Ele perde a fala. Ele fica surdo. Olha como Deus é poderoso, como Deus é tremendo, né? Deus lê entre as entrelinhas. Nós, seres humanos, né? Nós vemos com limitação. Deus vê o que está escondido, o que está aqui dentro, que somente Deus sabe. Então é que a gente tenha, a gente não duvidar do poder de Deus na nossa vida, né? Diante de um problema, diante de uma situação que você vê que somente Deus pode fazer, você não vai perguntar como. Senhor, que situação é essa? É um câncer. Como? Como será então? Como que o Senhor fará? Não importa, amados, Ele faz. Amém. Ele faz, Ele sempre fez, né? E dando uma pausa aqui, essa história de Maria, eu não posso esquecer de dizer para vocês que não conhecem meu testemunho. Há 27 anos atrás eu saía de um hospital, né, com um bebê no caixão, um bebê de 2 meses. E sabe o que a assistente social falou comigo? Há 27 anos atrás: larga o seu marido, você só tem 19 anos. Larga o seu marido. O sangue de vocês, os gêmeos, não estão batendo, passarem pelo mesmo processo. Como eu passei 2 meses no hospital, né? 1 mês internado direto, 1 mês logo que o neném nasceu, indo e voltando, né? Com a Emanuele, o que a assistente social disse para mim, o que a geneticista disse para mim, porque era um problema genético, foi exatamente assim: não tem jeito, não tem como, a ciência não dá conta do que aconteceu com a sua bebê. Mas eu disse para ela: não, eu sirvo a um Deus que dá conta, eu sirvo a um Deus que pode restaurar, eu sirvo a um Deus que pode me curar, eu sirvo a um Deus todo poderoso, tanto quanto que me deu a Sara, a Ana e o João. Glória a Deus. Perfeitos, nenhum problema nem perto do que a Emanuele teve. Licenciamento, era uma época de censo, né? E todas as pessoas tinham que ir para a capital para poder dar um nome e dizer assim: ó, estou vivo. Tem licença do IBGE? É mais ou menos isso, não é, diáconos? É isso? Meu Deus, pregar na frente de um monte de mestre, hein? É difícil.
O bom é que eles corrigem se eu falar alguma coisa errada. E Maria, ela tinha que caminhar. Provavelmente ela deve ter arrumado um burrinho, né? Mas o burrinho ele não aguenta andar uma distância tão longa, né? Que era, fiz a pesquisa aqui, 130 quilômetros de Nazaré a Belém. 130 quilômetros. Ela provavelmente já perto de eu vou bater em Belém rapidinho. Não. Ela não questionou. Ela aceitou. Ela foi humilde, amados. Ela entendeu, né, o chamado, o ministério dela. Ela entendeu que Deus estava chamando ela para uma grande obra. E ela foi fazer essa obra dentro das circunstâncias que estavam apresentadas a ela. Ela não foi procurar outros meios. Ela trabalhou dentro do que Deus estava proporcionando para ela. É um burrinho? Então nós vamos de burrinho. É para ir a pé? Então nós vamos a pé. E ela chegou até Belém. E lá no recenseamento, você acha que Maria com um rei na barriga, a única mulher que podia, né? Porque quando a gente fala de questão de humildade, parece que você está carregando o rei na barriga. Maria literalmente carregou o rei na barriga. E mesmo assim, com o rei na barriga, aqui não precisa fazer muita força não, tá? Só fazer assim já dá para aparecer, ó. Ela tinha que procurar um lugar, porque imagina a viagem, né? Quando eu fui ganhar o João, amados, eu ganhei o João porque eu andei, eu não podia. O João, o médico pediu um pouquinho de cuidado, né? Eu já tinha uma idade assim, já não era tão jovem, né? O João tem 8 anos, eu tenho 47. E aí, João, eu estava ali no Forte São João, né? Fazendo uns exames. E eu pensei assim, bom, para chegar na minha casa, eu só tenho que andar 2 pontos e subir o morro. Mas não era nem para me subir morro. O médico pediu, se você for subir, sobe devagarzinho, né? E eu doida para chegar em casa, estava muito calor. Eu acelerei, né? E aí João nasceu de 7 meses e um pouquinho, né? Imagina Maria, com quase 9 meses, né? De burrinho, e andando, e esse tempo, e pega, né? E o caminho tinha pedras, e o caminho não era um caminho fácil, era antigamente, amados, não era asfalto, era um caminho de terra, de pedras, né? Era um caminho cheio de desafios. E mesmo assim, quando ela chegou lá, ela procurou uma pousadinha, uma pensão. Ela não procurou um resort, que pastor Álvaro vai. Ela não procurou, sabe, um hotel 5 estrelas que o Robert vai, eu vejo as fotos no Facebook, no Instagram. Ela não procurou a pousada, sabe, que a maioria de nós vai. Ela não procurou a pensão. Ela não procurou a casa de um vizinho, né? Porque ela não achou, não tinha nenhuma pensão, nenhum lugarzinho, nem um quartinho pequenininho lá no fundo para ela. Ela não tinha, e mesmo assim, ela aceitou. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele precisa nascer, existe um propósito. Eu preciso cumprir essa missão, né? E ela foi lá. Foi oferecido para ela um lugarzinho lá no celeiro e uma pequena manjedoura, um lugar onde os animais eles se alimentam. E aí ela botou palha, preparou, provavelmente José fez isso, né? Porque ela já estava sentindo dores. E o nosso Salvador nasceu. Maria, ela não questionou. Ela não questionou. Eu estou carregando a promessa, o Messias, o tão desejado, o amado das nações. O verdadeiro amado das nações, né? E nós vivemos toda a honra e toda a glória. Ele nasceu na manjedoura. E quem é você? Quem sou eu para escolher alguma coisa, para exigir de Deus alguma coisa? Se o próprio Jesus não escolheu. Se a própria Maria, quando ela estava passando por isso como mãe de Salvador, ela podia questionar, podia reclamar. Ela não reclamou. Por que nós vamos reclamar? Quem somos nós?
virou as costas. Maria disse: eis-me aqui. Quando ela teve que andar, né, e até Belém fazer o censo, Maria disse: eis-me aqui. Quando ela teve que passar pelo o processo ali do parto no celeiro de animais, e Maria disse: eis-me aqui. Quando ela terminando de ter o bebê, logo depois o anjo visita José em sonho novamente e diz: bora, levanta daí. Vocês agora têm que partir. Agora vocês têm que fugir para o Egito. Novamente, Maria não foi de helicóptero. O Neymar não emprestou jatinho para Maria. Maria foi caminhando pelo deserto de Sinai, com o bebê recém-nascido. Disse: eis-me aqui. Eu vou. Né? Herodes sabia, né, dessa ameaça que tinha nascido um menino e que ele seria o rei dos reis, né? Com medo, mandou caçar, mandou matar todos os meninos, mas Jesus ele foi livrado disso, porque Maria já estava a caminho do Egito. E retornar, né, com os pais lá no Egito, do exílio. E quando ele retorna, era o momento de Maria criar o seu filho, né? Os homens judeus, eles tinham papéis importantes na sociedade, né? Cabia a eles os papéis mais de destaque. Para as mulheres era a educação de filhos, a formação dos filhos. E Maria tinha que criar esse menino. Só que nessa época já existia escolas, naquela época já existia pessoas que instruíam, né? Desde muito tempo a gente vê Samuel, né, no Antigo Testamento sendo instruído no templo, né? Maria não questionou. Maria falou: eis aqui a serva do Senhor. Amados, ser mãe de Jesus não deve ter sido nada fácil para Maria e para José, porque ele recorria a Deus o tempo todo. E quem recorre a Deus, o filho que recorre a Deus, está respaldado. Não existe autoridade maior na vida de nenhum homem, nenhuma mulher, de nenhuma criança, de nenhum jovem, de nenhum adolescente que seja maior que Deus. Não existe. Se está embasado nas coisas do alto, se está embasado naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus escreveu, Ele deixou escrito na palavra para você, então você está respaldado. Não tem como refutar. Tem um desenho bíblico que a gente colocava para as crianças na escola bíblica dominical, quando Jesus some, né? Maria desesperada, né? José desesperado, e aí de repente quando eles veem Jesus no templo, né? É um desenho animado. Ele um olha para o outro e vai, se dirige a Jesus e pergunta: por que você fez isso? Por que você sumiu? Poxa, né? Por que você desapareceu e não falou nada com a gente? Imagina, né? Uma mãe brigando com a criança quando some, né? E aí Jesus fala assim: estava na casa do meu pai, né? E um vira para o outro e faz assim. Não tem resposta, não tem questionamento, não tem o que falar, amados. Quando a gente usa o que Deus quer, quando a gente se embasa naquilo que é da vontade de Deus, quando a gente se embasa na obediência a Deus em primeiro lugar. Quando o vinho acaba, Maria procura Jesus e fala: o vinho acabou. O vinho acabou, e agora? Né? E ele vira para ela e pergunta: mulher, tenho eu contigo? Algumas pessoas falam: olha, que um pouco de falta de respeito de Jesus. Não, amados, na cultura judaica, quando se fala a palavra mulher, quer dizer senhora. Pelo contrário, é um respeito, né? Ele diz: que tenho eu contigo, né? Não é chegada a minha hora. Mesmo assim, nesse momento, Maria nos ensina a maior lição
irmãos católicos deveriam realmente acatar. Faça tudo quanto ele vos disser. Ela disse para os servos. Amém. Façam tudo o que ele vos disser. Jesus, ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe a hora de dar o comando. Ele sabe a hora de fazer. Ele sabe a hora de acontecer. Glória a Deus. Jesus, ele é o início e o fim. Glória a Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega. Aleluia. A ele é todo o poder, toda a honra e toda a glória. Tudo pertence a ele. Aleluia. É para ele, somente por ele. São todas as coisas. Glória a Deus. Não existe outro que saiba o que é melhor, que saiba te direcionar, que saiba te orientar, que saiba conduzir a sua vida a não ser Jesus. Verdade. E Maria, ela entendendo isso, ela foi a chorar. Magoou, fiquei triste, né? Como meus pais, quando as filhas mal criadas respondem mal. Ficar sem comer, ficar sem lanchar, não assistir televisão, ficar no quarto, né? Maria não fez isso. Maria não fez isso. Maria entendeu que Jesus, ele tinha uma agenda diferente da dela. Jesus, ele tinha um propósito diferente do dela. Jesus, ele tinha um propósito maior e mais importante que o dela. Naquele momento, ela entendeu o quanto de autoridade que pertencia a ele. E ela simplesmente disse: faça tudo quanto ele vos disser. E aí, logo depois, né, ele faz o milagre de transformar a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus na vida. Foi Maria que cuidou do umbigo. Foi Maria que deu os primeiros banhos. Foi Maria que ensinou a falar. Foi Maria que trocou a fralda. Foi Maria que deu a primeira papinha. Primeiro antes foi Maria que amamentou. Foi Maria que deu a primeira papinha, a primeira comidinha sólida. Maria que fez isso. Foi Maria que ensinou a andar. Foi Maria que vigiou quando estava começando a correr. Quando fez o primeiro raladinho no joelho. Foi Maria que fez curativo, que cuidou, né? Foi Maria que fez isso tudo. E de repente Maria vê seu filho na cruz, inocente, porque ela acompanhou a vida de Jesus. Ela sabia que Jesus não pecava. Ela sabia o amor que ele tinha pela humanidade. Ela sabia que o fardo que ele estava carregando era duro. Ela só não sabia mais do que ele. Mas como mãe, ela sentia. Jesus, ele é tão tremendo, tão maravilhoso, né? Que ele diz, o amor de mãe, ele é até comparado com o amor de Deus, né? Ele diz, só fica em segundo plano, porque uma mãe pode até abandonar o seu filho, porém, o Senhor, jamais. Imagina essa mulher, amados. Imagina essa mulher diante da cruz, vendo seu filho ser surrado, né? A Bíblia diz que naquele chicote tinham navalhas penduradas. Cada chicotada daquela, as costas de Jesus saíam pedaços. Os discípulos de Jesus, a maioria deles foram embora, só ficaram ali. Se eu não me engano, João, né? E as mulheres. Jesus só tinha o apoio das mulheres. E dentre essas mulheres, Maria, a sua mãe, que não abandonou. Uma mãe jamais abandona. Mas pode acontecer. E se acontecer, Deus, Ele não abandona nunca. Amém. Ele sempre está com você. Glória a Deus. E aí Maria, ela dá uma aula, uma lição para a gente. Era um cântico dela. Lá em Lucas, ela agradece ao Senhor.
E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de tua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Olha o cântico de Maria. Maria conhecia a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia para a gente permanecer fiel. Amém. Deus, Ele tinha um ministério na vida de Maria. Começar o ministério é fácil. E com esse ministério até o fim, como Maria foi, é para poucos. E o desejo do meu coração, o desejo do coração de Deus, em primeiro lugar, é que eu e você, a gente comece, a gente se prolongue no ministério, a gente termine o seu ministério que o Senhor tem para nós, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Atos 1,14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia. Ou seja, Maria, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e Ele prometeu que desceria o Espírito Santo, o amigo fiel e verdadeiro. Aleluia. Desceria o batismo com fogo, desceria o selo necessário para a gente seguir firme na caminhada com Ele. E Maria estava lá esperando isso. Maria perseverou, queridos. Jesus morreu, meu filho morreu, acabou para mim. Não, ela continuou firme. Criava Jesus ele discipulava Maria. Jesus ele discipula você. Dê espaço para Ele. Aleluia. Desde que Jesus discipule sua vida, para que você permaneça firme, para que você também tenha essa expectativa de ser selado com o Espírito Santo, como Maria foi. Ela estava lá, amados. Ela viu o vento soprando. Ela viu os ventos vindo dos 4 cantos daquele lugar e batizando cada um com línguas como de fogo. Ela participou desse momento. Ela viu a promessa do Senhor sendo cumprida na vida dela do início ao fim. E é isso que a nossa maior lição de hoje com a Maria, a lição que fica, a lição que nós devemos guardar em nosso coração, queridos, a lição que Maria nos ensina é isso, é que devemos começar o nosso ministério servindo ao Senhor com nossa fidelidade, nesse serviço com fidelidade e terminar o nosso serviço ao Senhor com fidelidade, porque fomos chamados a permanecer. Não importa as barreiras, não importa as dificuldades, não importa as lutas, o nível de provas. Olha quantas Maria passou, mas ela não desistiu. Nem eu e nem você deve desistir, porque nós temos conosco o nosso guarda de Israel, o nosso Deus poderoso, que Ele é forte na batalha. E Ele nos ensina a não temer, mas prevalecer diante de qualquer adversidade, porque Ele tem promessa para mim e para você. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deixe-me até que me se trate só ti, então. Usa-me,
Espírito Santo faça presente na sua vida. Que o Espírito Santo venha guiar você, venha dirigir você. Venha me dirigir, Senhor, venha nos dirigir, Espírito Santo. Venha nos conduzir, Espírito Santo, para que a gente possa fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. E se porventura não sabemos o que Jesus quer que a gente faça, nessa noite, é a noite nós sabemos disso.